Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom ter você aqui para mais essa aula. Hoje nós vamos tratar sobre relevo brasileiro. Nós vamos aqui, claro, com base em questões já cobradas em vestibulares, tentar caracterizar o nosso território, mostrar ali as principais classificações e principalmente os aspectos técnicos dessas classificações, né? No entanto, antes da gente adentrar as questões propriamente, vamos aqui recordar alguns detalhes gerais do nosso território. O território brasileiro é caracterizado, o relevo brasileiro, né? Ele é caracterizado por altitudes modestas, pessoal. Estima-se aí que 3/4 do território brasileiro esteja abaixo dos 500 metros de altitude. Ao mesmo tempo, mais de 90% do nosso território está posicionado, tem uma altitude igual ou inferior a 900 metros. Se isso comparado com outros países mundo afora, é uma altitude bastante modesta, né? Temos algumas áreas que ultrapassam os 2.000 metros, se aproximam aí dos 3.000, que são os picos isolados, o Pico da Neblina, o Pico das Agulhas Negras, o Pico da Bandeira, o 31 de Março, né? São alguns exemplos. Mas, grosso modo, nós vivemos em um país com altitudes muito modestas. Nosso território também é caracterizado por grandes macroformas de relevo. É o caso dos planaltos, que no nosso país estão assentados tanto em bacia sedimentar quanto em escudo cristalino. Certo? As duas grandes estruturas geológicas formadoras do nosso terreno, né? As bacias representando aí 64% da superfície do país, enquanto que os escudos cristalinos representariam o restante, os 36%, né? Tenho também aí depressões. Todas as depressões que ocorrem em território brasileiro são depressões consideradas relativas, mesmo que sejam interplanáuticas ou mesmo periféricas, marginais. Essas subclassificações na verdade, se aplicam a essas depressões relativas. O Brasil não possui depressão absoluta, que são aquelas áreas que estão abaixo do nível do mar, né? Essas o Brasil não possui, não são identificadas aqui dentro, né? E também são grandes áreas de planície, formadas por muitas planícies que podem ser tanto fluviais quanto planície costeira, né? A região do Pantanal Mato-Grossense, a região amazônica, guardam aí grandes planícies fluviais. E essa faixa costeira, né, essa planície litorânea também compõe, junto com essas outras unidades, as grandes planícies brasileiras. Note que eu não menciono no nosso território a formação de montanhas. O Brasil tem chapadas, o Brasil tem serras, mas montanhas propriamente o Brasil não possui. Essas cordilheiras, que são os lineamentos montanhosos, para que elas possam assim tecnicamente ser definidas, dependem da existência de dobramentos modernos. O Brasil não possui dobramentos modernos em sua estrutura geológica. O Brasil, na verdade, possui escudos cristalinos e bacias sedimentares. Como é que a gente explica a inexistência desses dobramentos modernos no Brasil? Pela centralidade do nosso país na placa sul-americana, distante das bordas da placa, especialmente na borda ocidental da placa, onde nós temos lá a formação da Cordilheira dos Andes. Então, veja, aqui nós estamos falando de geomorfologia, mas ao mesmo tempo a estrutura geológica tem uma participação importante nisso. É o que o professor Jurandir Rossi chamará, por exemplo, de morfoestrutura, a influência da estrutura geológica na forma do terreno. Tá? Bom, feitas essas recordações, essas rememorizações aí de aspectos gerais, vamos para as questões. Dá uma olhadinha nessa primeira aqui da UFG. Tá? Na atual classificação do relevo brasileiro, né, elaborada pelo geógrafo Jurandir Rossi, entre o finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, o professor Jurandir Rossi dedicou a essa nova classificação. Ele vai, então, trazer uma série de inovações, baseada em estudos anteriores, especialmente do professor Absaber, e também em tecnologias mais avançadas, como as imagens e os dados do projeto Radam Brasil. O professor Jurandir Rossi consegue criar uma classificação não só mais complexa, como uma classificação mais detalhada do nosso relevo. Ele traz para a gente, por exemplo, a identificação das depressões, coisa que até então não se tinha registros nas classificações existentes, né, do Absaber e mais anteriormente ainda do Haroldo de Azevedo, tá certo? Bom, nesse caso ele diz o seguinte, ó, destacam-se assim 3 principais unidades, planalto, planície e depressão. Nessa classificação utilizou-se como critério a atuação de processos morfogenéticos associados à ocorrência de bacias sedimentares, intrusões, coberturas residuais de plataforma, cinturões orogênicos, núcleos cristalinos, planícies e depressões, e processos morfodinâmicos, como erosão e sedimentação. Então, o próprio enunciado ele te diz os elementos, os aspectos, né, naturais que o professor Ross considerou. Só uma ressalva quando ele fala aqui, ó, de cinturões orogênicos, reforçando, o Brasil não possui dobramentos modernos, mas existe um trecho do nosso escudo cristalino, especialmente a borda centro-leste do nosso território,
onde ocorrem os chamados dobramentos antigos. É o caso do escudo atlântico. O escudo atlântico, que é uma estrutura geológica que ocupa grande parte do nosso litoral, ele na verdade é uma área pré-cambriana, é uma estrutura muito antiga, muito desgastada, mas que na verdade é uma área que já foi perturbada pelo tectonismo. É uma área que já sofreu com diastrofismos, com os dobramentos, só que dobramentos pretéritos, não dobramentos modernos, como é o caso que ocorre na Cordilheira dos Andes, no Himalaia, que são da era Cenozoica. Tá? Então ele cita os cinturões orogênicos, que também pode ser chamada essa região do Brasil como o cinturão orogênico do Atlântico Sul, ou o escudo do Atlântico Sul, né? Que em grande medida ocupa o nosso litoral. Tá certo? Bom, indo para as alternativas, dá uma olhada aqui. Na verdade, primeiro na imagem, né? Vamos primeiro relembrar algumas coisas aqui, pessoal. Antes das alternativas, vamos relembrar o mapa. Dá uma olhada, ó. Essa área que você vê aqui em escura, tá? Essa área escura aqui, ó, onde eu passo agora o indicador, justamente com esse trecho aqui mais ao norte, tá? E também esses trechos mais ao sul, são justamente aquelas áreas que nós nos referimos como o cinturão do Atlântico Sul, tá? O cinturão do Atlântico Sul, na verdade, é essa borda que você vê aqui, um escudo cristalino, tá? Um escudo cristalino mais classificado, né, de forma específica como dobramento antigo, tá? Quando eu pensar em escudo cristalino, eu posso subdividi-lo, cráton e dobramento antigo. O cráton são aquelas áreas muito antigas, que na verdade não sofreram grandes perturbações ou arqueamentos, dobramentos, posteriormente à sua formação. Já o dobramento antigo é uma área que foi formada há milhões de anos, muito desgastada, tectonicamente estável hoje, por isso enquadra-se na classificação de escudo cristalino, mas que em algum momento pretérito, em algum momento de eras passadas, bem antes da era Cenozoica, sofreu algum tipo de perturbação, de diastrofismo por enrugamento, tá certo? Bom, nesse caso então eu tenho nessas áreas escuras do mapa como um todo os planaltos, que podem ser sedimentares ou cristalinos. Lembrando, planaltos residuais do norte e do sul da Amazônia são planaltos cristalinos. Este planalto que você vê margeando essa faixa branca, que é a planície amazônica, esse planalto é o planalto da Amazônia Oriental. Esse planalto é um planalto necessariamente sedimentar, tá? Planalto e chapadas do meio norte, sedimentar. Planaltos e chapadas da bacia do Paraná, beleza? Aí você tem as depressões como as áreas cinzas, né? Então você tem a depressão marginal norte, a depressão marginal sul amazônica, a depressão da Amazônia Ocidental, tá? A depressão São Franciscana ou depressão sertaneja, tá? A depressão periférica da borda leste da bacia sedimentar do Paraná. São 28 compartimentos. Nós não vamos aqui tentar memorizar esses 28 compartimentos, mas é bom que você se familiarize com alguns dos mais importantes, né? Então esse é o mapa do professor Ross. Essa classificação do professor Ross leva em consideração, portanto, a morfoestrutura, a morfoescultura e a morfoclimática. A morfoescultura que, na verdade, são aquelas heranças deixadas por processos morfogenéticos, dinâmica, né? Da morfodinâmica passada, de climas passados, os chamados paleoclimas. A morfoclimática é a influência do clima atual, tá certo? Lembrando que morfoestrutura, falamos há pouco, é a influência da estrutura geológica no relevo. Tá certo? Nessa classificação, portanto, esse é o foco da questão, né? E aí a gente tem agora sim os itens que ela pede pra gente. Com base nos conhecimentos sobre a classificação de Jurandjer-Ross e a relação entre as unidades de relevo, processos morfogenéticos e morfodinâmicos. Morfogenéticos, essas estruturas, essas condições, né? Basilares para a formação do relevo, e morfodinâmicos, associada a essa dinâmica que o terreno possui, especialmente com os agentes externos, em se tratando de Brasil, né? Pode ser exemplificada respectivamente por, vamos ver? Olha os itens aí, eu tive que transcrever os itens para que ficasse mais legível para você. Na unidade de relevo, planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Bom, unidade de relevo sedimentar. E aqui está falando que nesse processo morfogenético, a base para a formação, eu tenho dobramentos antigos, tá vendo? Então, na verdade, isso não condiz, isso não está certo. As bacias, os planaltos e chapadas da bacia do Paraná estão assentados em bacia sedimentar. Portanto, o item A já está errado. O item B, planície do Rio Amazonas. Deposição marinha, lacustre e fluvial. Em área de planície, segundo o professor Jurandjer-Ross e outros teóricos, a sedimentação supera a erosão. Quando ele fala de deposição marinha, lacustre e fluvial, ele está falando de processos morfogenéticos que nos remetem também a processos passados. Lembre-se que a América do Sul, a partir da orogenia andina,
sofreu uma série de ajustamentos isostáticos. Então a orogênese andina induziu movimentos epirogênicos em grande parte da América do Sul. E isso fez ora com que o mar avançasse, ora com que o mar retrocedesse na sua linha de costa sobre o continente, permitindo assim algumas áreas de sedimentação marinha assim, no interior da América do Sul, tá? No interior da bacia amazônica, onde inclusive são encontrados reservas de gás e petróleo, pequenas se comparadas às outras porções do Brasil, mas são encontrados, né? Na letra C diz que depressão da Amazônia Ocidental, certo? Aquela parte em direção ao estado do Amazonas e do Acre, né? É uma área de cinturões orogênicos, não, é uma área de bacia sedimentar, tá certo? E lembrando que se trata de cinturão orogênico no Brasil, só pode ser um cinturão orogênico pré-cambriano, antigo, tá? E não cenozoico moderno, tá? Sedimentação e rebaixamento do seu entorno. Na verdade, nas depressões, ainda que em menor escala do que nos planaltos, predomina a erosão, o desgaste, a perda de materiais, tá? Então esse item também está equivocado. Na letra D diz que a planície e tabuleiros litorâneos, tá? Onde as bacias sedimentares, você tem alguns pequenos trechos de sedimentação, mas dominantemente são áreas cristalinas, e ainda a erosão supera a sedimentação. Em planície é o contrário, sedimentação predomina sobre a erosão, tá certo? Ou seja, recebe-se mais materiais e perde-se menos, né? Planalto da Borborema, uma área de escudo cristalino, onde a sedimentação supera a erosão. Essa correlação está correta, entretanto, em planaltos predomina a erosão e não a sedimentação, certo? Então a sedimentação ela é menor do que a erosão nos planaltos, invalidando o item, dando assim como resposta a letra B de bola, tá certo? Bem, uma outra questão que abordou essa temática e que acho que pode ser interessante para nós pensarmos, porque ela nos traz uma outra forma de abordagem, é essa questão aqui, ó. Essa questão da Unesp, né, que mostra um pedaço do território brasileiro, tá certo? Então você tem aqui a planície do Pantanal Mato Grossense, os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, certo? Observe aqui, ó, o estado de São Paulo, aqui essa parte branca, essa linha, ó, já é o contorno sul do Triângulo Mineiro, certo? Aqui é onde passa o Rio Grande, que divide o Triângulo Mineiro do estado de São Paulo. Aí você cruza essa faixa cinza aqui, ó, que é a depressão periférica da borda leste da bacia sedimentar do Paraná, tá? E chega nessa área tracejada, marcada aqui, junto ao litoral, que são os planaltos e serras do Atlântico leste-sudeste. Beleza? Bom, nessa condição diz o seguinte: o segmento AB, traçado no mapa, tem uma extensão de aproximadamente 1.425 km e percorre rumo noroeste e sudeste, pegando trechos do centro-oeste e do sudeste do Brasil. Certo? Quando a gente observa este corte, nós podemos olhar isso num perfil topográfico. E aí fica mais fácil entender a morfologia da área quando a gente olha nessa posição, nesse ângulo de visão, né? Ó, o segmento AB, imagine que essa linha amarela representa o segmento AB. Então nós passaríamos pela planície do Pantanal Mato Grossense, uma área onde predomina a sedimentação dos materiais trazidos nas áreas mais altas, dos planaltos que circundam ali a região do Pantanal, né? Trazendo esses sedimentos da montante desses rios, acabam sendo amontoados, sedimentados, depositados nas áreas de planície em grande escala, tá? Os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, essa faixa cinza aqui do mapa, certo? Intermediária. O Rio Paraná está aqui para nos servir de referência, né? A depressão periférica da borda leste da Bacia sedimentar do Paraná, que é essa unidade que você tem aqui, essa faixa cinzenta, tá? Depressão periférica está na borda de uma bacia sedimentar, no contato com o escudo cristalino do outro lado, tá? Chegando a essa unidade, que são os planaltos e serras do Atlântico leste-sudeste. Então essa visão, né, esse ângulo de visão nos permite entender isso um pouco melhor, acredito eu. Imagino que isso te ajude, né? Isso pode ser feito para outras regiões do Brasil também, tá? Aqui é só mesmo um exemplo que a questão pediu isso da gente. E a questão ela é bem simples, ela pede apenas que você, né, mencione as principais bacias hidrográficas e as principais unidades de relevo do segmento AB. Essa primeira parte da questão foge um pouquinho do nosso foco de hoje, mas é tranquila para ser respondida também, né? As principais bacias hidrográficas é a bacia do Paraguai, lá no Pantanal Mato Grossense, a bacia do Paraná e do Atlântico Sul, na costa. A bacia do Paraná ela recobre grande parte da bacia sedimentar do Paraná, há uma certa coincidência de localização, né? Aqui eu estou falando de bacia hidrográfica e fazendo uma referência disso a bacia sedimentar, pegando bacia hidrográfica e estrutura geológica, tá? Sobrepondo uma coisa a outra. Tudo bem? E por último aqui, ó, dentre as unidades de relevo destacam-se a planície do Pantanal Mato Grossense, como nós já mostramos,
o Planalto da Bacia do Paraná, Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná, para ser mais explícito, a depressão periférica da borda leste da Bacia Sedimentar do Paraná e os Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, aquela faixa costeira sustentada pelo escudo atlântico, sustentada por um núcleo de dobramentos antigos, um cinturão orogênico antigo, que na verdade recobre grande parte do nosso litoral. Tá certo? Bem, pessoal, espero que essa aula te ajude a entender um pouquinho mais sobre o relevo do Brasil. Espero que você siga com seus estudos e a gente se vê numa próxima ocasião. Forte abraço. Se cuida.